Tudo bem? Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de dezembro de 2014, é uma quarta-feira, e o nosso verbete é de número 3246. Ele tem 7 páginas, 66 logias e 28 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o binômio auto-organização TENEPS, da especialidade Tenepsologia. E ele foi redigido pela verbetógrafa já veterana, a professora Pilar Alegre, que é graduada em psicologia, especialista em psicologia clínica, brasileira natural de São Paulo, SP, voluntária da Conscienciologia desde 90, docente de Conscienciologia desde 91, consciência terapeuta de fevereiro a dezembro de 97, tenepsista desde janeiro de 95. Puxa, você está praticamente no vintênio, já está, né, no vintênio tenepsista. Não, mas aí já é uma outra história. Já tem muita quilometragem aí de TENEPS para compartilhar com a gente, não é verdade? Agora, em definologia, o binômio auto-organização TENEPS é a associação inteligente do atributo capacidade ou potencialidade auto-organizativa da consciência lúcida intermissivista, homem ou mulher, inversor ou reciclante, de reestruturar-se intra- e extraconsciencialmente, com a adaptação às ações prioritárias do processo de desenvolvimento interassistencial tenepsístico, visando a realização do completismo existencial. E na pensenologia, o holopensene da auto-organização interassistencial tenepsológica, o holopensene da interassistencialidade, o holopensene da paraperceptibilidade. E aqui na fatologia, nós destacamos que tem 28 linhas, o que configura um máximo para o verbete. As etapas de planejamento da auto-organização para a realização da tarefa energética pessoal, a auto-organização da rotina diária, a decisão do tenepsista de auto-organizar-se continuamente, a qualificação da auto-organização holossomática simultânea à estruturação da TENEPS, a facilitação à higiene consciencial permanente, o aumento da autocosmoeticidade e da autocoerência, a autorreeducação psicomática e mental somática, a qualificação do gabarito do assistente tenepsista, a transformação para melhor da ficha evolutiva pessoal, a holomaturescência do autoplanejamento evolutivo prioritário, a realização exitosa do completismo existencial. E na parafatologia, a asepsia energética da psicosfera pessoal, a eliminação de autoassedes e heterassedes proporcionada pela auto-organização, a valorização do amparo extrafísico de função, a sintonia do tenepsista veterano e o amparador extrafísico de função, facilitando
o entrosamento sinérgico e simétrico, o amparo extrafísico de função, contando com a pontualidade e assiduidade do tenepsista. A auto-organização do tenepsista propiciando a sintonia com as auto- e heterocríticas interassistenciais, intra- e extrafísicas. E aqui no detalhismo, nós chamamos a atenção que tem 28 sessões e tem também 20 máximos. E na argumentologia, tem aqui uma listagem bastante rica com 15 especialidades passíveis de serem incrementadas ao longo da prática tenepsística. E na remissiologia nós destacamos a agenda da autopensionização, auto-organização consciencial, binômio autodesassedialidade e energossomaticidade, o binômio TENEPS, autopesquisa e interassistenciologia. E na frase enfática, o binômio auto-organização TENEPS mantém a homeostase da consciência intermissivista em alto nível, quali quantitativo interassistencial tenepsístico, atingindo o completismo da autoproexis. E na questionologia, você já auto-organizou os recursos para autoqualificação tenepsística? Promoveu a autorreflexão na análise dos resultados? E a gente tem aqui a mega-análise, coincidentemente feita também pela professora Pilar, que é da equipe da Enciclosapiens, né? Então, essa mega-análise é feita pela professora Marilene Raganin, pela Pilar Alegre e Socorro Frazão. Autodisciplina, amparabilidade, interassistência, tenepsismo, completismo, homeostase, autoproexis, planejamento, pensionização, reorganização, potencialidade, parapsiquismo, desperticidade, tenepsologia, cosmovisiologia, holomaturologia, autopercepciologia, energossomatologia, autodesassediologia, autoparaprofilaxiologia. Agora, professora Pilar, a gente já tem aqui várias perguntas, queria que você comentasse sobre a sua motivação para a escrita desse verbete. Pois não. Quero cumprimentar a todos, né? Uma boa tarde a todos, e vamos tentar fazer um trabalho de reflexão, de entendimento sobre esse tema, juntando o binômio, né? Auto-organização e TENEPS. Ele surgiu de uma inspiração, óbvio, né? Uma inspiração de amparador. Uma inspiração foi assim, logo após a TENEPS, ao sair do quarto da TENEPS, tive a ideia. Mas aí foi refletir sobre o tema, que eu achei simples, achei meio simplório. Falei, binômio, auto-organização, a gente já ouve falar tanto, e não me pareceu uma coisa assim muito motivadora. Mas quando eu fui refletir mais, eu percebi que havia acontecido, então, um processo durante a escrita do verbete anterior. O verbete tenepsismo, 24 horas, enquanto eu estava descrevendo, escrevendo, pensando e refletindo sobre esse verbete, na chapa verbetográfica, paralelamente estava acontecendo uma autorreciclagem, mas com esse olhar mais de tenepsista, isso que a Dulce me perguntou. Mas aí, já é vintena? Sim, vintena em idade, mas idade de TENEPS, mas precisa ver a qualidade. E então, aconteceu toda uma autorreciclagem com esse trabalho, e aí eu percebi que esse verbete do binômio era uma fixação do aprendizado e do conhecimento do processo que eu havia passado. Então, assim, uma espécie de reorganização da minha autorreciclagem nesta vida. Então, um momento assim, eu estou agora fixando um patamar, fixando um conhecimento que já foi adquirido, mas que agora pode ser assim vamos dizer, mais aplicado, pode ser aplicado, qualificado com mais consistência. Muito bem.
Agora, professora Pilar, na estrangeirismologia, na página 6, segunda linha, ele pergunta quais foram os after effects da organização à medida que foi se tornando mais autodisciplinada ao longo da sua vida. Então, o que vai acontecendo? Vai havendo uma necessidade de pesquisar, de autopesquisa mais profunda. Ao perceber algumas mudanças, como, por exemplo, aumenta a lucidez, você fica mais lúcido. Não quer dizer que tem uma lucidez total, mas você está um pouco mais lúcido, está um pouco mais autoconsciente dos seus, das suas qualidades, daquilo que você já superou, ou então o que ainda falta superar, e os resquícios que a gente muitas vezes pensa que já resolveu, muitos aspectos que pareciam já resolvidos, eles retornam, só que de maneira bem sutil e suave, quer dizer, é aquela limpeza no fundo do caldeirão. Então, foi isso que foram os meus after effects da auto-organização, que a auto-organização vai ajudando nisso. A cada passo que a gente dá, se a gente para refletir e organiza, você está pronto para dar o próximo passo. E assim, a auto-organização são degraus e degraus evolutivos, né? Agora, na megapensenologia, na segunda linha, você poderia falar sobre os dois megapensênios? São os dois alegres. O TENEPS, vivência alegre, e na última linha, alegria, TENEPS, auto-organizada. Então, auto-TENEPS, vivência alegre. Porque, para mim, é uma motivação muito grande o trabalho assistencial. Então, é uma vivência alegre mesmo, é de satisfação por estar realizando essa tarefa energética pessoal. E aquilo que eu já até falei anteriormente, então, a TENEPS organizada, ou auto-organizada, ela tem um reflexo positivo na nossa psicosfera, na nossa energia, e, de certa forma, sustenta um bom humor, uma maneira mais leve de levar os momentos mais complexos ou mais difíceis de assistência ou de trabalho, seja de conhecimento, de estudo, de pesquisa. Pilar, agora na fatologia. Na página 7, 13ª linha, ele pede para você explicar melhor o funcionamento do curso de imersão, extensão e conscienciologia e projeciologia 2, né, CP2, auxiliando no planejamento inicial da TENEPS. Aqui está assim, uma reflexão mais sobre a minha experiência, que hoje, eu fazendo uma comparação com os dias atuais, de quem está vivendo na Cognópolis, de quem está assistindo tertúlia pela internet, é um pouco diferente essa fase. Mas o curso ECP2 era uma base para quem queria resolver determinadas pendências e que precisava ter uma certeza maior, ter uma comunicação com o extrafísico mais direta e poder, então, iniciar a sua TENEPS. Porque o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, ele trabalha como um campo energético e praticamente é um campo de TENEPS. Por quê? É um campo interassistencial de energias e onde tem um EPICOM. O que quer dizer isso? É aquela consim predisposta, aquela consim que traz todo o envolvimento da multidimensionalidade naquele momento. Então, ela incorpora ou ela acopla com uma consciência que pode nos dar orientação, pode nos alertar para o que é prioritário na nossa vida, naquele momento que nós estamos ali presentes. Não sei se ficou claro, mas não, qualquer dúvida é só voltar. Lembra aquela, para quem não tinha muito traquejo, claro, aquela atividade de testar o campo, justamente, de ter contato com o EPICOM, né? Isso tudo continua sendo, né? Continua. É que, como você falou, hoje a gente já tem muito mais
recursos, né? Campos, muito mais recursos, mais focados, né? Justamente. Os próprios cursos que tem, os eventos sobre TENEPS. Porque antes do curso ECP2, é necessário que a CONSIM, né, ou o pré-tenepsista, faça o curso ECP1. Nesse ECP1, ele faz todo um levantamento dos seus trafores, dos seus trafares e suas metas. O que ele quer fazer na vida? Uma delas, no meu caso, era a TENEPS. Então, e acelera aí as reciclagens, né? Exige justamente. a reciclagem, né? Essa passagem ECP1 e ECP2, né? O que já é um grande preparativo. É uma espécie de fixação, né? Isso. Da nossa estrutura de mudança, porque a gente faz muita mudança no ECP1, ou dando aula e tudo, há sempre muita mudança. O ECP2 ajudava a firmar, a dar mais consistência holossomática para qualquer outra atividade. Continua ajudando, né, Pilar? Ainda claro, sim, claro. Aqui em relação à TENEPS em si é o que você colocou, como tem várias outras. E agora a IC se estruturando, né? A pré-IC de TENEPS, todos esses eventos. Mas, enfim, esperamos tem sempre que possa uma ajudar complementação, a quem estiver iniciando, né? Ou que queira iniciar a TENEPS, vai ter mais recursos ainda centralizados, né? Isso, Pilar, focados, né? E o balanço existencial? O balanço existencial, você quer saber o quê? Você está falando CP1, CP2, né? E agora o balanço também ajuda? Sim, sem dúvida. É que aqui ele havia perguntado para quem vai iniciar. O balanço existencial, eu acho, um iniciante também pode participar, porque hoje nós temos assim uns paradoxos aqui na Cognópolis, que é o seguinte, então tem pessoas com muitos anos aqui de Cognópolis ou de Conscienciologia, mas que fizeram poucas mudanças em termos intraconscienciais. Enquanto chega pessoas mais jovens e de pouco tempo na Conscienciologia, que trazem um curso intermissivo e que dão um lava-jato na gente, né? Dão um lava-jato no sentido que estão mais atualizadas, captam com muito mais rapidez conhecimento que nós levamos. Eu digo nós, estou dizendo nós porque tem outros participantes aqui. Nós levamos muito mais tempos para poder amadurecer esse conhecimento, esse paradigma. Nós começamos já na meia-idade com esse paradigma. Hoje tem gente jovem, né, trazendo esse conhecimento, eles trazem com muito mais facilidade essa compreensão. Tem microfone ali, Áurea. O que eu observo é que em qualquer outro aspecto, inclusive na TENEPS, né, ou para iniciar ou para qualificar, a nossa auto-organização, ela vai caminhar. A gente, por exemplo, temos um menu muito grande aqui de possibilidades, inclusive de leituras, de estudo, mesmo sem serem cursos, né? E aí a gente vai incluindo como essa atividade, para mim, é pró-TENEPS, né? Poderia ser. Então, assim, você está com aquela intenção, aquela intencionalidade de se qualificar, aí os amparadores vão trazendo as oportunidades, vão indicando, digamos assim, quais seriam as melhores para cada momento. Às vezes é um amigo que vai te fazer certas colocações e que vão cair em cima daquela reciclagem que você precisa fazer. É um exemplo de alguém que vai chegar. Então, assim, você tendo aquela intenção, buscando se organizar para isso, pró-TENEPS, e aí as coisas vão chegando. E você vai tendo, então, as sinaléticas reforçando que você está no seu caminho melhor. Né? Então, todos os cursos são válidos. O mais importante é a intencionalidade da pessoa e do aluno. Como ele vai aproveitar aquilo. Né? Ficou claro? Você vê que balanço, tem o curso balanço, mas a gente está balançando o tempo todo. A gente tem um balanço existencial diuturno, né? Pensenologia, página 6, final da penúltima linha. Você poderia esclarecer o holopensene da TENEPS, sustentando a holoconvivialidade evolutiva? Sim. O holopensene da TENEPS, à medida que você tem uma consistência maior energética, energossomática, ela ajuda a sustentar qualquer assistência, qualquer convívio que você tenha, vai ser facilitado, porque com mais, vamos dizer assim, com mais segurança, o tenepsista pode fazer atares, pode esclarecer, pode doar energias,
pode sugerir, fazer alguma sugestão de solução de algum problema, porque ele está embasado nesse holopensene jamais, vamos dizer assim, mais consistente, num holopensene, olha, veja só, pensene, holossomático. Então, é um holopensene holossomático equilibrado, harmonioso, que facilita a intercomunicação entre as consciências. E aí, Pilar, a gente tem que, sim, pelo sim. menos assim, na minha experiência, desde que eu comecei a fazer TENEPS, é como se, que nem você falou, essa questão da mudança da autopensenidade. Muda. Certas reações que o tenepsista tinha, no momento que ele passa a fazer TENEPS, vem aquela reflexão quase que imediata, né? Puxa, eu sou um tenepsista, eu preciso prolongar o que acontece naquele horário com a minha postura cotidiana, na verdade. Ser coerente, né? E isso automaticamente entra nessa linha do que você falou, né? De convívio. Vai qualificando a convivialidade, é automático, né? Eu concordo, é isso mesmo. Consequente, né? É. Agora, na fatologia, na terceira linha, na página 7, com relação à auto-organização da rotina diária, quais dicas poderia dar para quem está no período dos 6 meses iniciais da TENEPS? Quem está no... Esses 6 meses dão o que falar, não é verdade? Para algumas pessoas, eles dão o que falar, porque para muitas pessoas se torna, às vezes, um travão. Tem pessoas que começam e desistem desses 6 meses. Outras não, passam os 6 meses mais tranquilos. Porque isso depende, então, desse momento anterior de auto-organização. Da pessoa que se prepara para iniciar a TENEPS, ela já vai com mais responsabilidade, vai com motivação. E essa motivação não é só para encontrar coisas boas e positivas. Tudo que ela encontrar, ela vai levar de jeito, ela vai levar com mais bom humor, com mais alegria, porque ela está realizando uma tarefa de ajuda às outras consciências. É uma tarefa de repercussão, não só para o próprio assistente, para o próprio tenepsista, mas para o seu meio, para os seus parentes e amigos, e também para a humanidade, né? Para toda a humanidade está repercutindo, porque a gente recebe, às vezes, comunicações, tanto aqui em Foz, a gente recebe pessoas que nos veem pela tertúlia, e pessoas assim internacionais, pessoas que vêm dos Estados Unidos, Canadá, da Alemanha, da França, da Itália, Portugal e vários outros lugares, né? Até da Inglaterra também, né? Tem alguns até convivendo conosco aqui. Muito bem. E da África. Agora, esse eu acho que é para a gente lembrar mesmo, todo tenepsista lembrar. Uma questão que vale a pena a gente destacar, né, é que nesses 6 meses, sem muita auto-organização, a TENEPS não funciona. Então, por esse motivo, tem muitas pessoas que começam e interrompem a TENEPS. É exatamente pela falta de organização, de planejamento, né? Sim. Isso é bem importante. É porque também, ao preparo da pessoa, às vezes intrafisicamente, ela prepara a existência dela, os acessórios, o que ela precisa para começar a TENEPS. Mas ela esquece que ela vai estar inteira nessa TENEPS. Ela vai estar com os seus veículos, os seus 4 veículos lá na TENEPS. Se um não está funcionando bem, ela não vai ter a condição mínima necessária, se um dos veículos não estiver bem, para dar continuidade, não só aos 6 meses, como depois. Né? Isso. Agora, Pilar, eu concordo. Eu penso que se a pessoa se planeja para fazer a TENEPS, se ela leva algum tempo, alguns meses, programando mesmo, se organizando, a questão dos 6 meses fica bem pacificada, né? Eu, por exemplo, eu não tive impacto nenhum acima da média, assim. Foi antes. Mas a hora que eu comecei mas eu me preparei. Eu fiquei praticamente... É o exemplo que... bons meses, assim, estudando, organizando a agenda, vendo como é que ia acontecer, preparando o espaço. E quando eu comecei, não teve assim... Não teve grandes alterações, né? Não, acho que foi antes mesmo.
Você quer falar, Áurea? Eu acho importante para quem está começando e não conhece ainda o processo, que tipo de problemas que podem advir disso, né? O que são essas coisas que podem acontecer nesses 6 meses? Que às vezes fica um mistério aí para quem não conhece o assunto, né? Então, por exemplo, um problema na questão emocional, né? Às vezes a pessoa está lá, está guardado. Isso é a coisa mais comum que nós temos, né? E não dá muita bola, acha que aquilo não tem importância. E aí, lá, quando a gente começa a trabalhar com o nosso holossoma, de forma mais integral, com as energias, com a nossa ortopensenidade, aquilo emerge, simplesmente, não é que, né, entrou, mas está emergindo da nossa consciencialidade. Então, aí, requer que a pessoa invista naquilo. Tudo que a gente puder fazer antes de iniciar já ajuda, né? Porque aí o autoconhecimento sempre beneficia, vai te deixar mais preparado para qualquer tarefa nesse nível, né, multidimensional. Agora, vão aparecer coisas dessa natureza que eu conheça, né? Não sei se vocês têm outros exemplos que podem colocar. Que tipo de situações já ocorreram? Em geral, as coisas que estão mal paradas ou mal resolvidas, pendências muito sérias da sua vida, Tem que ser. pelo que a gente ouve, assim, os depoimentos. Alguns exemplos, isso ajuda. Eu parei, né? Porque até da Conscienciologia eu larguei. Então, o que aconteceu comigo? Na verdade, isso que a professora Pilar está falando sobre auto-organização é muito sério. E eu não levei, quando eu fui levada por um desejo muito grande, eu queria assim, ajudar, porque eu tinha trabalhado como médium de Umbanda e também em mesa na apometria. Então, eu incorporava. E eu achava que a TENEPS funcionava da mesma maneira. E eu queria substituir, como eu já tinha largado o espiritismo, a Umbanda, e eu queria substituir uma coisa pela outra, sem me preparar, assim, convenientemente. Então, comecei a fazer. E o assédio aumentou, assim, nesses 6 meses, eu não sei se para todo mundo, não é todo mundo que acontece da mesma forma, mas para mim foi muito grande. E eu atribuí tudo assim, a TENEPS, mas na verdade foi a minha falta de auto-organização, né? Aí eu larguei tudo, até a Conscienciologia e tal, eu estou retomando de uma forma diferente agora, só para ajudar alguém que pudesse. Você quer falar, Pilar? Eu só ia acrescentar, aproveitando a colocação. Então, agora, hoje você pode refletir como poderia ter sido diferente. Isto vai servir para outras pessoas. Você contou o acontecimento, como foi para você. Agora, o que você refletiu a partir disso? Que não precisava se afastar, que você poderia ter continuado, né? Que você poderia talvez até parar um tempo, mas o que você teria que ir buscar para continuar esse trabalho que já era uma motivação para você. Então, Pilar, mas eu acho que o caso dela é um caso clássico para a gente reiterar a importância da pessoa ler o manual, fazer curso. Mas ela não conhecia, né? Sim, mas ela já conhecia a TENEPS. Como é que ela começou sem conhecer? Você ouviu falar, alguém te falou, você leu. Tinha uma certa ingenuidade ali, né? Então, exatamente. Não pode banalizar, tem que realmente compreender. É um trabalho ultra sério, você vai mexer com assediadores, sim, você vai mexer com um trabalho sério de desassédio, de assistência, então não dá para brincar com isso, né? Então, mas que eu acho que dá para ela refletir, trazer como exemplo o que ela fez depois, o que faltou. Como a virada dela. Daria um belo artigo para nossas publicações, essa experiência. Depois a gente retoma aí o que aconteceu no pós. O pós, né? Como é que foi a sua retomada? Como é que você está nessa... Qual é a sua condição agora, por exemplo? Retomando. Eu vim agora nesse fórum para retomar. Está se organizando. Muito bem. Que ótimo, muito bom. Quer falar, Mário? O seguinte, para nós todos que estamos assistindo a professora Pilar colocar o verbete dela, e principalmente para quem está assistindo a gente online. A gente fica, às vezes, as pessoas, às vezes, ficam trabalhando, preparando uma festa de 15 anos da sua filha durante um ano inteiro. As pessoas ficam, às vezes, um ano inteiro preparando este Natal de agora.
um casamento, uma festa de importância. E aquilo é uma coisa que ocorre, os 15 anos ocorre uma única vez. O casamento deveria ser uma única vez, e outras coisas mais. Agora, a TENEPS é para o resto da vida. Então, seria conveniente que todo mundo percebesse, se desse conta de que precisa haver mesmo isso que foi dito. Tem que ler o manual 2, 3 vezes, tem que fazer essa quantidade enorme de cursos que estão disponibilizados aí na Cognópolis, e depois, então, disso, com muita calma, muita tranquilidade, começar essa TENEPS, que é a TENEPS, que vai ser a companheira dela para o resto dessa vida e talvez para as próximas vidas. Não é? Isso. Quer falar, Socorro? Eu gostaria de complementar também, com relação a essa questão, tudo é válido, né, essas recomendações, mas a gente nunca consegue estar 100% pronto também para fazer assistência. Né? Então, se uma vez começado, teve toda essa preparação, as profilaxias, e uma vez começado, procurar tentar manter, né, a questão do continuismo, porque também tem muitas expectativas, né, como ele colocou, a pessoa espera que seja, né, ultra, sei lá, né, como que espera. Até no começo pode até perceber muitas coisas e depois não desistir. Eu acho que, assim, na medida do possível, se estiver dentro da possibilidade da pessoa, em slow motion, sabe, assim, mesmo que tenha vontade de desistir, eu acho que, se começou, tentar manter o máximo, sabe? Oi, Pilar. Na página 7, Fatologia, na 15ª linha. A compreensão interassistenciológica assimilada através das reflexões sobre os atendimentos dos pedidos. Você fala um pouco mais? Esse é quando nós fazemos algum atendimento que foi solicitado e nós temos e recebemos um complemento ou uma compreensão maior do pedido que foi feito. Então, quando esse pedido se expande, muitas vezes, às vezes nós conseguimos ter até uma comunicação com a pessoa que fez o pedido e fazer um esclarecimento até maior. Quando é uma coisa assim bem pontual e não é uma coisa assim que ocorre frequente. A gente pode ter até a compreensão, mas não ocorre frequentemente você, às vezes, esclarecer a pessoa diretamente. Mas, às vezes, há casos, estou incluindo aqui, como já houve casos de esclarecer e a pessoa, então, confirmar o que tinha acontecido realmente ali, né? Aquelas presenças que estavam recebendo ajuda e que tinha a ver com toda a temática da pessoa que fez o pedido. Não sei se ficou claro. Tudo bem? Agora, Pilar, em neossinapsologia, na página 8, última linha. Você poderia exemplificar alguns dos sinais para identificar se há doação de neuroectoplasma do assistente, predispondo à criação de neossinapse no assistido? Se há doação de neuroectoplasma, o assistente deve tomar alguma precaução após a doação? Sim, eu penso que sim. Se há um aumento de doação de energias e o tenepsista, após aquele horário, ele ainda sente que está energeticamente fragilizado, não quer dizer que ele está mal ou se sentindo mal, mas ele percebe que a energia dele diminuiu e ele então precisa se recuperar. Às vezes, depois da sessão de TENEPS, ele vai descansar ou vai fazer uma outra atividade que não exija muito esforço para ele. É assim que eu vejo. Não sei se alguém tem algum outro exemplo. Agora, Pilar, tem aquela outra face dessa colocação, né? Que eu ia... Você complementa aí, tem a outra pergunta. Porque eu respondi sobre identificar, se você tem alguns sinais, se você pode exemplificar
alguns sinais para identificar se é a doação de neuroectoplasma. Porque aí depende, assim, muito do momento de descoincidência. Essa percepção vai variar de acordo com o nível de descoincidência, de perceber mais ou perceber menos o que está acontecendo. Mas sempre a sinalética acontece nessa percepção de aumento ou diminuição da exteriorização. É assim que eu percebo. Basicamente, essa aumento e diminuição, enquanto às energias. Né? Aí depois, se há repercussão somática, aí é um outro passo, um outro momento para... porque aí vai depender muito da pessoa, sim, né? de Da quanto tempo ela está dela, fazendo TENEPS, se ela já tem uma sustentação maior. Eu me lembro assim que numa ocasião eu tive uma contração tão forte na parte superior da cabeça, num dia que eu fazendo TENEPS, e eu estranhei, porque foi acima da média, assim, do normal. E eu tive a informação, assim, pelo que eu entendi, neuroectoplasma. foi um atendimento pontual, específico de neuroectoplasma, para uma consciência, uma consci, no caso, com um determinado problema. Mental. Provavelmente então, algum problema mental. Deve variar bastante, né, em função do trabalho, da situação de cada um. Mas nessas variações, geralmente se percebe pela diferença energética, né? Aumenta aquela exteriorização, um foco maior, a região do corpo. Então, esses são sinais do que está acontecendo. Isso. Né? Agora, Pilar, eu estava pensando aqui sobre essa questão das precauções, né? É lógico, a pessoa sente que está um pouco... Sim. Ela não tem receio de precisar descansar. Exatamente, porque aí tem aquele outro, tem aquela contraparte, né? Os amparadores, dificilmente eles erram. Então, o amparador não vai levar uma consciência a adoecer. Não vai levar você a fazer uma doação de energia que você não dê conta. Então, a gente tem que realmente confiar mais no amparo, na Equipex, né? E se tiver alguma repercussão, se cuide, porque como já foi também comentado, às vezes a gente não está, como já falaram aí, a gente não está 100%. E às vezes não está levando tão a sério também a TENEPS, né? Que eu acho que isso é um ponto muito forte do seu verbete em geral, né? A pessoa não leva a sério o trabalho a tarefa. Exatamente. E aí sim, aí eu acho... Penso que atrapalha demais, né? Então, agora um outro aspecto é quando há uma assimilação do que está acontecendo com o assistido. Então, às vezes há uma repercussão ou na cabeça, ou numa parte do corpo, ou num órgão, ou no coração, ou em algumas partes dos chakras do tenepsista, acontece uma reação. Também é um outro sinal de que é a área de necessidade do assistido, mas o tenepsista não precisa se preocupar, porque ele também está sendo atendido naquela hora, só para exteriorizar mais energias, e quem direciona é o amparo, não é o tenepsista. Eu só ia acrescentar uma coisa que ficou, porque aqui diz assim, a doação de neuroectoplasma do assistente, predispondo a criação de neosinapses no assistido. Então, o que vai acontecer, se essa exteriorização pontual, por exemplo, eu citei o caso de algum problema mental, a área do ectoplasma é mais neuroectoplasma, porque ele já está composto, já está preparado no tenepsista para auxiliar aquela área somática ou parasomática do assistido, né? Tudo bem? Quer perguntar? Eu queria dar um exemplo pessoal, que eu tenho a hipótese de que seja uma exteriorização de neuroectoplasma. Foi quando eu fiz uma assistência para uma pessoa que tinha tumor no cérebro. E eu percebi, assim, uma exteriorização de energias por uma parte da minha cabeça, como se estivessem aspirando. Foi uma coisa muito forte, a percepção muito forte. Então, eu penso que isso foi uma exteriorização de neuroectoplasma. Ok. Vamos lá. Professora Pilar, poderia, por favor, explicar quais seriam as etapas de aprendizado em Conscienciologia para um iniciante chegar um dia a realizar a TENEPS?
Bom, então vamos pensar juntos para quem está, então, iniciando na Conscienciologia. Não sei se é o seu caso. Ele é de Quebec, Canadá. Tá. Quer dizer, o nome parece ser brasileiro, mas o e-mail é de lá. Mas, então, se você estiver ouvindo agora, tiver alguma dúvida depois, continue nos arguindo, continue nos perguntando. Mas, partindo desse início, se você conhece a Conscienciologia, faça uma relação básica, que é o paradigma consciencial. Quais os conceitos básicos do paradigma? Vê se você não tem nenhuma contra, assim, ou antagonismo, ou algum contra a qualquer um desses princípios básicos da Conscienciologia. Então, que é a cosmoética, a interdimensão, a multidimensionalidade, a seriexis. Então, se tudo isso está assentado em sua consciência, então você aí dá o passo seguinte. O foco é a TENEPS. Então, o que eu vou passar a fazer? Eu vou fazer o quê? Ler o manual da TENEPS. Vou ler, não só, eu vou estudar o manual da TENEPS. A primeira vez ele realmente é uma leitura, mas depois você volta e vai estudar o manual da TENEPS, vai ver quais as dúvidas que tem, vai tirar essas dúvidas e fazer todo um preparo dos seus passos de necessidade. Aquilo que a gente estava anteriormente falando, uma visão holossomática. O que está faltando no seu soma? Está tudo bem? Está tudo em ordem? A sua casa, a sua família, está tudo ok? Então, aí você começa a sua autopesquisa energética. O energossoma, como é que vai? Vai muito bem? Então, as emoções estão em dias, pelo menos sob controle, não há risco de aparecer um assediador e você se rebelar contra ele. Então, um assistido. Não sei se lá tem. E, Áurea, você tem que falar no microfone, o pessoal não está ouvindo. Mas ela estava só me lembrando. Eu vou terminar, depois eu passo para ela acrescentar. Então, esses passos são os seguintes. Você faz uma revisão do seu holossoma. Então, o soma, as energias, o seu psicossoma, se você já teve alguma projeção, ou os seus sonhos, como é que eles são, para ver qual é a sua soltura de energias, como é que você convive, você doa energias, ou você só recebe energias. E depois o outro passo, que conhecimentos mais? Então, à medida que você está fazendo essa reflexão, você já está desenvolvendo também o seu mental soma em relação ao conhecimento do que é a TENEPS. Porque ele está pedindo as etapas. Agora, Pilar, tem uma coisa, porque ele fala assim, pelo que a gente está entendendo, ele conhece a Conscienciologia há pouco tempo, né? E ele quer saber as etapas de aprendizado para o iniciante chegar um dia a realizar a TENEPS. Assim, em tese, todo intermissivista e toda pessoa que estuda Conscienciologia, em tese, tende a ser tenepsista, tá certo? Sim. Não é à toa que... Mas ele quer saber... Ele tem a predisposição já, né? Mas digamos, porque assim, não dá também para a gente ficar falando aqui para ele as etapas de um aprendiz de Conscienciologia. Depende, ele faz uma revisão. Depende do caso dele. Ele vai identificar as necessidades maiores, as lacunas maiores dele, e a fazendo gente não autopesquisa. Sabe, a gente não tem noção do caso dele, né? Isso. O que eu queria só sugerir é que ele verifique junto ao IPC, junto a outras... Mas ele mora fora do Brasil. Então, os ensinos à distância. Nós temos curso de entrada à distância também, atualmente. Então, assim, nós estamos numa fase muito favorável para que haja um intercâmbio de ideias e de cursos, inclusive, para que a pessoa tenha maior acesso às ideias, a debater a literatura, porque ela vai estudar. Claro. Mas aí, tendo a oportunidade de debater com outras pessoas, além aqui da tertúlia também, né, que já é uma frente importante para isso, a pessoa lançar a mão disso. Isso, né? Porque uma coisa que é importante é que, em tese, toda pessoa que fez um curso intermissivo, que tem afeição, que tem alguma ligação com as ideias da Conscienciologia, a pessoa tem uma atração porque ela é mais assistencial do que a média, não é? Um dos requisitos que nos levou para o curso intermissivo foi algum aspecto interassistencial que a gente tem, alguma vida que a gente já teve, algum atributo, algo mais relacionado com a interassistência. E conforme as técnicas colocadas pelo professor Valdo, e segundo ele, pelos amparadores há milênios, enfim, há séculos,
A TENEPS, ela é praticada há muito tempo, né? Então, ela é a técnica proposta pela Conscienciologia. Então, em tese, o simples fato de você estudar a Conscienciologia e aprofundar na recuperação de cões, você automaticamente vai estar se preparando para ser um tenepsista. Também não fique tão preocupado com isso, não é? Porque isso vem aos poucos, né? Conforme você vai estudando, recuperando cões. E aí, quando você sentir que está próximo desse momento, aí sim, aí entra nessa linha aí do planejamento que a gente já falou, que a Pilar vem falando aí, que é a auto-organização aí, o tema do verbete, né? Você quer falar? Isso. Colaborando com o colega e, claro, ressaltando a importância do verbete da Pilar, é exatamente essa questão. No meu caso, fazendo contraponto com a história da colega, onde os 6 meses foram bastante tumultuados, também eu iniciei a Conscienciologia em 2013, e a partir daí uma busca constante pelo conhecimento para poder desdramatizar a TENEPS. Eu acho que a TENEPS, ela precisa ser desdramatizada, e isso você consegue à medida que você estuda, que passa pelos cursos de entrada e vai até o ECP2, que culmina com uma amparabilidade. É aquilo que a Dulce falou. Na realidade, você está apenas recordando algo que você já fez várias vezes. Uma outra colaboração que eu posso passar é a questão de que a minha certeza íntima e ampla ocorreu dentro do laboratório da TENEPS. Então, lá sim, eu tive a plena convicção de que eu não deveria ter iniciado a TENEPS ontem, e sim antes de ontem. Agora, eu queria pedir para a Pilar que ela ampliasse para mim, na página 8, sinergismologia. O sinergismo, auto-organização, amparabilidade, e o sinergismo, estado vibracional, TENEPS, mega euforização. O sinergismo, auto-organização, amparabilidade, é a simultaneidade em que você desenvolve, você se auto-organiza, como eu vou repetir, holossomaticamente, porque chega um momento em que a sua energia, ela não sai só do energossoma, não sai só do mental-soma, ela sai de toda a sua psicosfera, ela sai de todo o seu holossoma, a sua TENEPS implanta o campo através de toda essa energia, e com essa energia, então, a amparabilidade está ali disponível para o trabalho. Então, à medida que nós colocamos à disposição dessa disponibilidade deles, há esse entrosamento, há essa interação da sua qualidade energética e o nível de amparabilidade para o trabalho mais necessário, mais prioritário que pode acontecer naquele momento. Agora o outro, o estado vibracional, a TENEPS e a mega euforização. O sinergismo, parece que está, acho que claro para você também, o estado vibracional e a TENEPS, agora já ficou mais claro, né? Estado vibracional, quer dizer, não tem TENEPS sem estado vibracional, não dá. Você tem que saber, ou mesmo que você já domine esse estado vibracional, ele está ali presente na sua TENEPS. E a mega euforização é quando você intensifica essa doação de energias. Você intensifica a doação de energia, muitas vezes por causa do amparo. Mas você que tem aquela vontade, aquela iniciação, ou iniciação, tem uma palavra ambígua, mas iniciativa de ampliar a sua doação, a sua exteriorização de energias. Então, você vai e exterioriza mais, exterioriza. Você, às vezes, até percebe que o amparo potencializa ainda mais aquela energia. Parece que você esquece do quarto, esquece de tudo. Aquela energia se expande numa mega euforização. Seria essa mega euforização a responsável pelo extrapolacionismo? A partir daí,
Pode acontecer. Acontecerem os extrapolacionismos. Pode, favorece. Eu tenho a impressão que a TENEPS, quando ela está bem potencializada, qualitativamente falando, ela propicia essas extrapolações. Então, a mega euforização vai extrapolar, trazendo mais ideias, aprendizado, reflexões para o desenvolvimento do trabalho e do nível do tenepsista. Ok, obrigada. TENEPS, agora, Pilar na TENEPS. Pilar, a TENEPS desse aqui, ela fala que ela faz TENEPS, mas na TENEPS dela ela não percebe muita coisa. Então, ela pergunta na página 6, segunda linha, se você poderia expandir o holopensene da paraperceptibilidade. Pois ela faz TENEPS e não tem muita percepção, né? Ela não percebe muita coisa. Você pode aí colocar para ajudá-la. Que o holopensene, então, não está bem constituído, vamos dizer assim, não está bem seguro, né? Porque quando tem o holopensene, à medida que você entra na sua autoconsciência, aquele holopensene já toma conta, você já tem autoconsciência de toda aquela sua capacidade de doação energética. Essa capacidade energética é que amplia a percepção, ou melhor, a parapercepção. E à medida que você exercita, então, as suas energias, a sua energossomática, amplia a sua parapercepção. Então, até constituir um holopensene, que você, ao entrar nele, você já percebe que há uma percepção maior, ou uma perceptibilidade mais apurada, mais afinada, do extrafísico, mesmo do intrafísico expandido. Parece que o extrafísico se expandiu. Então, se forma o que normalmente nós chamamos de Dimener. Agora, uma boa... Eu penso que a pessoa tem que ter um pouco de paciência também, né? Não ficar com ansiedade ou se auto-vitimizando. Ah, não tem a menor ideia, ela não fala. Então, às vezes, não sei, ela não às vezes está num período em que a pessoa não tem. Mas o fato é que a pessoa precisa dar tempo ao tempo também. E dar atenção a isso. Ela exatamente, valorizar o que ela tem, o que ela pode fazer. E ficar atenta a isso, né? Porque às vezes a pessoa fica meio desligada e aí fica mais difícil mesmo esse desenvolvimento, né? Sem dúvida. Pilar, sou eu. Na tecnologia, você poderia colocar algumas técnicas suas da auto-organização pessoal? E quando você usa? Em que momento? As técnicas de auto-organização pessoal? O detalhismo. Deixa eu ver, da minha parte pessoal, a auto-organização, ela está praticamente em todas as áreas de que eu vivencio. Então, vamos falar, então, é em casa, no holossoma, então, cada um dos veículos de manifestação. Então, na mental somática, que é o que eu tenho procurado ultimamente dar mais ênfase, ter mais o foco na mental somática, então, que são as anotações, os registros, tipos de leitura, tipo de consultas que a gente faz, seja na internet, seja em livros, né? Então, aí cada uma delas pode ter uma técnica, que a própria pessoa vai criar de acordo com a necessidade que ela tem vamos dizer assim, de prioridade, de atenção àquele aspecto a ser desenvolvido ou ser melhorado. Então, você vai ver, no seu caso, que área que eu estou querendo melhorar. Porque técnicas de auto-organização, se você procurar, já tem milhares. Mas você vai procurar ver aquela que vai ter um sentido maior para você, para agilizar o seu conhecimento e aquilo que você quer alcançar. Então, que técnicas são essas? Então, lista de metas. Depois, à medida que você começa a fazer essa auto-organização, separar as áreas, os focos que você quer seguir, em cada uma delas vão aparecer, você cria mesmo a técnica, porque você vai ter que ver o seu horário,
seu dia, se é no soma, se você vai ter que ir ao médico ou não. Então, são várias coisas que você vai colocar ali. Algumas dicas podem ser encontradas nesta autodidaticologia. Embora aqui esteja aprofundado, vamos dizer assim, aqui já é de um tenepsista que já faz regularmente essa autorreciclagem constante. E veterano? E também veterano, mas isto serve também para quem está iniciando ou para quem já tem alguns anos e precisa fazer uma reciclagem. Esses itens são alguns. A pessoa pode acrescentar outros, dependendo da necessidade dela. Mas aqui você vai ter algumas especialidades que podem ajudar. Então, você vai ver qual destas especialidades você precisa agora enfocar. É a serenologia? Então, você vai procurar conhecer o que é o serenão. E você quer atingir isso? O que você vai precisar fazer para atingir a serenologia? Porque, à medida que nós estamos fazendo, vai dizer, mas por que você pôs o item serenologia se ele está tão distante de nós? Mas nós somos pré-serenões, então já está fazendo parte do nosso planejamento alguma parte de sereno aí. Então, em que nível de pré-serenão eu estou? Por isso que está aqui, porque a serenologia é a mega auto-organização da consciência. Mas quando é que eu vou chegar lá, não tenho essa cronologia. Mas ela também já faz parte. Então, tem aquilo que a Dulce falou, que é a auto-organização, o planejamento maior. Depois, as técnicas para conseguir cada um desses itens. As técnicas podem ser muito pessoais, mas tem aquelas que ajudam. Por exemplo, se é de mental somática, é curso, é leitura, é rabiscar o livro, como diz o professor, anotar no livro, é fazer listagens. Então, agora eu não tenho também de memória todas as... Fazer verbete, olha... Fazer verbete sobre aquele assunto que você está sentindo mais dificuldade e quer encontrar, vai dar um tema. Tudo bem? Quer perguntar? Não? Passa o microfone para ela. Alô? Foi. Funcionou. Não, acho que já funcionou. Obrigada. Pilar. Oi. Em matéria de assistência, você acha que assim, há alguma diferença na TENEPS entre você exteriorizar energia ou você dar passividade e deixar a energia fluir naturalmente? Existem os dois momentos. Existem, às vezes predomina um, às vezes predomina o outro. Em que... alguns momentos, o próprio tenepsista precisa, porque antes de iniciar, quem faz a indução da movimentação energética, e a técnica que nós conhecemos já de bastante tempo, que é a mobilização básica de energias, hoje a gente fala muito em EV, mas a gente fazia a mobilização básica de energias, e fazia anotações dessas mobilizações, quantas vezes você conseguia fazer durante o dia e tal. Então, na TENEPS, há esse lado. Você vai para a TENEPS, você, antes da sessão prática, você faz todo esse preparo. É por você mesmo. Né? Por você mesmo, você tem essa condição de fazer. Agora, durante a sessão, pode ocorrer que você, na sua passividade, quem vai fazer a maior movimentação de energia seja o amparador de função. Agora, só com esse trabalho, com essa experiência, você vai percebendo. Até se mudou o amparador naquele dia, foi um outro padrão de energia que entrou e fez você expandir a sua exteriorização de energia. E como nós falamos, às vezes exteriorização por alguma parte do corpo, né? Nem às vezes não é inteiro. Tá? Tudo bem. Ficou claro para você? Ficou. Tá bom. Agora, Pilar, em pensenologia, na página 7, na última linha, como ocorre a autopensenização sendo o upgrade máximo da auto-organização? Olha, só complementando o que eu estava falando agora com essa última pergunta, que
a pessoa, né, o tenepsista, ele vai perceber quando ele está doando energias através do amparo, né, que aumenta a capacidade energética. Ele às vezes nem precisa fazer movimento nenhum, a energia está fluindo, está saindo, né? Agora, saindo com essa energia, que qualidade tem ela? Dependendo do tenepsista, a importância da autopensenização, a importância dele estar fazendo, inclusive, uma agenda de auto-organização dos seus pensenes também, né? Tem o diário até tem o diário da TENEPS, mas tem o outro diário, se a pessoa precisar usar a técnica de registro de pensenes, para ver o quê? Se mudou, se melhorou a sua autopensenização. Por isso, na medida que qualifica os pensenes, na medida que tem uma melhor pensenização, uma qualidade, uma evolução maior dos seus pensenes, mais abrangentes, mais universalistas, aumenta também o upgrade da auto-organização. Porque se o tenepsista faz uma mega euforização para o Brasil, então é um nível de auto-organização. Se ele faz para o planeta, parece que já mudou um pouco a auto-organização dele. Só que nós ainda não temos a capacidade de descrever cada um desses passos. Mas nós percebemos quando há uma mudança. Nesse processo, aí a gente vai observando a frequência que fica, né? Dentro da TENEPS. Né? Quando ela se mantém, cria aquele padrão. Mas esse padrão também, às vezes, é variável. Você tem um padrão de estabilização, mas que essa estabilização energética e holossomática, ela muda de acordo com a necessidade do atendimento. E pode ser também de acordo com o tenepsista? Pode ser de acordo com o tenepsista. Ele que vai propiciar ou favorecer uma maior, melhor, ou menor, ou pior autopensenização. É quando ele começa a ter mais lucidez e maturidade, né? Justamente, vai tendo um amadurecimento. É aí que chega é aí que a gente pretende chegar a um tenepsista veterano que já consiga manter um padrão mais duradouro, vamos dizer assim, mais permanente, não é definitivo, mas mais permanente de estabilização holossomática, energética, cosmoética, todas essas qualidades éticas. Eu posso fazer só mais um? Eu queria voltar na neosinapse, pode ser? Pode. No neuroectoplasma, durante a sessão da TENEPS, já ocorreu com você ficar os 50 minutos sentindo essa doação de neuroectoplasma? Não é contínuo, assim, não? Pelo menos na minha experiência, ela não é contínua, não. Ela tem umas paradas. Sei, mas... às vezes mais intensa. Às vezes eu não percebo nada. Tem sessões que não percebi nada. Percebi meu estado. Estou bem, estou tranquila, estou ali, mas não percebo nada do que está acontecendo. Alguma outra coisa, parece que está havendo alguma movimentação, mas quer dizer, mas se me perguntar o que aconteceu, não sei nada. Estou zerada ali na minha para-percepção. Sei. Mas você nunca sentiu também como se estivesse escorrendo um líquido? Bom, aí essas variações, aquilo que eu falei, depende do tenepsista, da necessidade do atendimento, ou às vezes o próprio tenepsista está precisando daquele esvaziamento, daquela limpeza, daquela exteriorização que vai higienizar a sua psicosfera, né? Às vezes ele está com aquele excesso de energias que o amparador, então, vai usar para a assistência, né? Que o próprio tenepsista, às vezes, não tem condição de auto-organizar todo o seu potencial, o seu conteúdo energético. Então, se ele tem muita energia, isso desequilibra o tenepsista também. Ele tem muita energia e fica ali parada. Não, precisa uma energia que seja dinâmica, esteja em movimento, esteja realizando ou sendo aplicada em alguma tarefa, algum trabalho. Okay. Principalmente, então, na TENEPS, que a necessidade é muito grande. Ok, né? Obrigada, viu? Agora, Pilar, enfatologia, página 7, quinta linha. Você poderia dar alguns exemplos do trafor, excluindo o trafar? E aí a gente entra, então, querendo assim denominar na área da consciencioterapia, né? Primeiro, na conscienciometria, porque vai identificar
vai identificar qual é o trafor, vai identificar qual é o trafar, e aí entra num processo de eliminação. Para excluir esse trafar, como é que eu vou usar esse meu trafor? Muitas vezes ocorre que a energia desse trafar é que vai ser utilizada para excluí-lo. Ela vai ser usada traforizando, vamos dizer assim. Ela vai sendo usada fortalecendo aquele trafor para eliminar o trafar. Mas, às vezes, a energia é aquela mesma. Por exemplo, uma pessoa que tem coragem. Ela tem coragem, então ela tem aquela energia da coragem, da iniciativa. Mas se ela usa a coragem só para amedrontar os outros, com ser o mais forte, então, agora, essa energia, então, dessa coragem, se ela usar para a iniciativa de um outro trabalho e convidar a outra pessoa para trabalhar junto, ela muda, ela qualifica, mas depende dela, porque aí eu estou reforçando nesse sentido, depende, então, do próprio tenepsista fazer essa mudança da energia, para ele excluir o trafar e manter como trafor aquela coragem que era mal usada. Né? Agora, Pilar, em pensenologia, página 6, segunda linha. Você poderia discorrer acerca da reformulação holopensênica individual ou grupal? Bom, primeiro precisa identificar quais são, então, quais são as características individuais e quais são as características grupais. Se for um trabalho de equipe, então cada um vai fazer o seu próprio código, vamos dizer assim, de pensenes, seu código de tarefas, seu código de atendimento, individualmente, para depois, então, juntar e fazer a reformulação daquele trabalho individual em trabalho grupal, reformulando, então, o holopensene. O que quer dizer? É aquilo que a gente estava falando, é usar aquela energia que é um trafor daquele grupo, mas que estava, por exemplo, mal baratada, mal usada, desperdiçada. Então, aquele grupo vai usar toda essa energia para configurar um outro holopensene mais sadio e mais sustentável, né? Ficou claro? Será que essa reformulação, que é essa mudança, e que depende da equipe que está trabalhando, do grupo, né? Agora, ainda em pensenologia, ele pede para você relacionar os cognopensenes e o tema do verbete. O que você pensou aí? Sobre os cognopensenes do... E a auto-organização aí, TENEPS. Uhum. Então, os pensenes da auto-organização. Disciplina, pôr as atividades em ordem, ter horário, pontualidade, assiduidade. Então, tudo isso faz parte de um holopensene, né? Cogno-pensene, no caso, pensene da cognição, né? Do conhecimento. Eu estou pensando assim, no sentido assim, de como usar melhor o mental soma, né? Então, na medida que faz essa reflexão, já está usando o mental soma. Agora, para melhorar e fazer alguma mudança maior, é alicerçar esses cognopensenes no mental soma, que é no conhecimento da auto-organização. Então, vai estudar o que é a auto-organização. Porque aí você está, parece que, solicitando que haja também uma teoria da auto-organização, né? Que é como ela acontece. Então, como ela acontece na consciência? É o que a gente já falou aqui de muita manifestação. A teoria veio antes disso, né? É que na auto-organização nós podemos ter vamos dizer assim, um trinômio, que é a auto-organização, a TENEPS, e a auto-reorganização. Forma-se um ciclo tenepsístico, né, de organização e de TENEPS. Então, toda essa reflexão é que vai ter relação com esse cognopensenes e a auto-organização e a TENEPS. Certo. Agora, na fatologia, você poderia exemplificar a profilaxia de acidentes de percurso na quarta linha da página 7, fatologia. Sim.
À medida que o tenepsista esteja mais atento, com as suas energias mais harmonizadas e equilibradas, ele já estará propiciando uma profilaxia de acidentes de percurso em qualquer ato ou ação que ele pretende realizar. Então, esse equilíbrio e essa harmonia é que vai fazer com que a pessoa faça essa profilaxia. Então, não esqueça do EV básico, do EV aprofundado, porque o EV aprofundado é aquele que leva a um estado maior de equilíbrio. E também ele pergunta sobre a eliminação do estresse patológico. Ah, sim. Então, esse equilíbrio só vem se a pessoa consegue identificar de onde vem esse estresse. Por que está acontecendo esse estresse? Então, precisa pensar. Então, auto-organização do pensamento. Organizar seu pensamento dentro do que é, qual que é o seu estresse, de onde que ele está vindo. É um estresse só somático, é um cansaço físico, ou ele está sendo o resultado ou desencadeado por algum processo emocional, ou até mental, de estafa mental, uma sobrecarga. Então, vem uma sobrecarga, ou vem o quê? Além dos limites que a própria consciência consegue equilibrar. Agora, se ela já é tenepsista, ela muito desse aspecto de anti-estresse, ela extravasa na própria tenepse. A própria carga de energia recebida e a própria doação já faz todo um reequilíbrio. Toda essa movimentação, justamente. Então, é saber aproveitar. Se é um tenepsista, ele vai aproveitar esse horário, já se preparando antes da prática, para ao sair da prática, ele sair já limpo, livre desse estresse. Agora, se é continuado, você vai fazer isso outras vezes também, mais atento ao que está provocando. É que a próxima pergunta, Pilar, quase que responde, quer dizer, tangencia essa resposta, que ele pede para você comentar a sepsia e o reforço energético interassistencial diário na TENEPS. Porque que é isso que você está falando. Né? Só que aí entra o aspecto, então, até de usar uma técnica, né, que ela estava se referindo. Qual é a técnica? Então, especificando uma técnica dos contatos diários, que a pessoa, antes de ir para a sessão, antes de começar a sessão, às vezes ela pode fazer esse trabalho no próprio ambiente onde ela faz a sua TENEPS. Esses contatos diários, aquela tela mental, onde ela vai discorrer por todo o tempo que ela vivenciou durante o dia, durante a noite anterior, e conseguir examinar se ficou alguma falha ali. Quando a gente é tenepsista, a gente logo percebe, onde é que está a falha ali? Onde que eu falhei naquele momento, falei alguma coisa indevida, poxa, a pessoa não reagiu bem, eu vou precisar resolver isso, algum outro contratempo, passar todas essas imagens, essas consciências pela nossa tela mental. Ao fazer isso, ele já faz o quê? Uma asepsia do trabalho da TENEPS e também da sua própria vida, né? Será que ficou claro? Quer falar? Eu queria um pouquinho da sua experiência. São 20 anos de TENEPS, né? E a gente que é jejum, que está começando agora, e que anseia chegar aí nesse momento de uma auto-organização, onde a TENEPS já é 24 horas. Tem como você compartilhar um pouquinho da sua experiência, de como você se organiza para estar 24 horas ali disponível para o amparo? Como que funciona isso? Bom, precisa ver a definição do verbete TENEPS 24 horas. Senão dá a impressão que eu estou 24... Tenepsismo 24 horas, né? O verbete é tenepsismo, mas está ligado a TENEPS 24 horas. Então, dá a impressão que o tenepsista vai ficar assim, 24 horas esperando o que o operador precisa, que horas são, passou uma hora, 24 horas ele vai ficar sentado esperando.
né? Amparador. Não é bem assim. O tenepsismo 24 horas, então, é uma metáfora da disponibilidade, da postura assistencial daquela consciência que quer fazer a TENEPS, que quer prolongar permanentemente esse trabalho de doação energética melhorada, qualificada. Né? Então, agora, como fazer isso? É trabalhando, é fazendo o trabalho. Então, isso não vem assim, né, de repente. Isso vai acontecendo aos poucos. Por isso que é importante a reciclagem constante, permanente, porque vai se percebendo o que eu já eliminei. E se percebe o que a professora Dulce falou, os pensenes. Se percebe como mudou o modo de pensar. Eu já não penso mais da mesma, nem sobre as pessoas, sobre a vida, sobre os acontecimentos. Então, ocorre essa mudança que vai permitindo uma estabilização maior da holossomática, da parte do coração, principalmente a mulher, né? Então, nessa época de Natal, que fica assim, com piedade de todas aquelas criaturas que estão sofrendo, né? Mas não é a questão de ter piedade, é uma questão de reconhecer a realidade e o que pode ser feito para essas consciências. Então, se ela é tenepsista, ela às vezes já faz essa assistência energeticamente, onde outras pessoas, outros tarefeiros, irão ser despertos para fazer aquele trabalho. Há uma extensão maior desse trabalho da conexão com o amparo e da extensão mesmo de onde atinge a minha energia. A minha energia atinge, como eu estava falando no começo, ela é universalista, ela atinge lá na Alemanha, ela atinge alguém que está na Suíça, ela atinge alguém que está no Canadá. Ela pode atingir, mas porque eu vou lá? Não, porque os amparadores estão lá. O amparador daquelas consciências também trabalham junto para o benefício delas, para o esclarecimento delas e para melhorar e manter esse trabalho da TENEPS, que, como foi falado, né, no fórum, então é um momento transcendente para a TENEPS, é um momento de... é um marco, né, do trabalho da TENEPS no planeta Terra, de mudança mesmo, devido ao contraponto com tantas ideias, com tanto sofrimento, tantas guerras que existem no planeta. O que vai fazer a diferença? É a assistência. São os tenepsistas que assumem essa responsabilidade de trabalhar não só para a sua autoevolução, mas trabalhar para estender a todo o planeta. Obrigada. Eu queria só pedir mais uma, posso? Na página pode 9, pedir, precisa ver se eu dou. Na página 9, em Crescendologia, a última linha. O crescendo auto-organizativo, tenepsista, veterano, EPICOM pré-liderança interassistencial. Então, à medida, aí entra até um trabalho assim, pessoal, à medida que eu estou fazendo esse trabalho de autorreciclagem, organizando o meu trabalho de tenepsista, de veterano, eu tenho autoconsciência de ser um epicentro consciencial, de atrair aquelas consciências que precisam de ajuda, que eu tenho mais facilidade de fazer rapport, né? E às vezes é bem específico, outras vezes é mais genérico. Porque é um preparo, este trabalho está sendo um preparo, uma pré-liderança, um trabalho de pré-liderança para fazer assistência interassistencial após a dessoma. Por isso que estava dizendo, o trabalho da TENEPS continua, a gente vai continuar esse trabalho. Só que como que vai ser continuado? Vai ser continuado qualificando essa pré-liderança. Então, é o que eu estou buscando, qualificar essa pré-liderança hoje, para poder desempenhar uma tarefa maior, de mais responsabilidade, após a minha dessoma, que não está longe, mas ainda tem alguns anos. Está longe, sim, há controvérsia. Uma coisa é não querer, outra coisa é o que vai acontecer. Posso só apontar uma coisinha? Claro. Só completando essa tenepsismo 24 horas, eu vejo como uma postura íntima de interassistência. A pessoa, ela assume
aquilo como modus operandi. Aí, a cada circunstância da vida, ela vai estar sintonizada multidimensionalmente, autoconsciência multidimensional, e passa a ser, então, a postura dela mais permanente. E um costume até. E aí, onde ela estiver, seja intrafisicamente, seja dessomada, seja projetada, ela vai estar com essa postura tenepsística. Eu vejo assim. Que não tem relógio, né? Isso. Agora, Pilar, na parafatologia, na página 7, 9ª linha. Gostaria que explicitasse a assistência realizada na TENEPS posterior ao encontro ou compromisso realizado. Qual é a linha? 9ª. Na 9ª linha. Parafatologia. Desculpa. Assistência realizada posterior ao encontro ou compromisso realizado. Então, porque quando nós estamos falando de TENEPS 24 horas, e nós vamos ter, então, que fazer muitas, às vezes, adaptações à nossa rotina. Ela já saiu, porque eu ia falar assim, às vezes a técnica, você tem a técnica, você tem aquela ordem, aquela agenda, mas ocorrem adaptações. Dependendo da necessidade, às vezes você tem que mudar o seu horário para fazer aquilo. Pelo menos naquele dia, naquele momento, há uma adaptação da sua agenda para atender ao que a sua disponibilidade colocou para os amparadores, né? Então, por isso que acontece esse... perdi outra vez. Aqui, encontro, compromisso realizado. Então, às vezes, eu tenho um compromisso. Se eu não prestar atenção, eu posso fazer a ajuda que eu precisava, a doação de energia, o atendimento ao amparo, eu posso fazer antes de sair. Outras vezes não. E se eu não prestar atenção, eu vou sair, depois que eu saio, estou lá no carro, sinto uma sinalética, ou percebo que eu tinha que ter feito alguma coisa. Então, o que acontece? Eu vou ter que parar, ou parar o carro, vou ter que pensar no que eu vou fazer naquele momento, às vezes até voltar para casa, dar o meu tempo lá, 10 minutos, 15 minutos que seja, para fazer esse atendimento necessário. Isso é que pode acontecer, então, quando a assistência é realizada na TENEPS, posterior ao encontro, a um compromisso que a gente... Porque pode ocorrer também que, durante algum compromisso, nós escamos, né? Nós recebemos ou assimilamos alguma consciência que precisa ser ajudada. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ajudar da maneira que nós nos dispomos ou nos dispusermos a fazer esse trabalho. Não sei, tá? Claro? Ok. Mestre, você quer perguntar? Não? Agora, Pilar, ainda em parafatologia. Página 7, 5ª linha, de baixo para cima. Você poderia elucidar o tenepsismo aliviador das pressões extrafísicas? Nossa, isso à medida que o tempo passa e você faz o trabalho de TENEPS, de doação energética, você percebe como as pressões diminuem. Agora, por outro lado, você percebe muito mais quando elas acontecem. Percebe? À medida que você está mais sensível, o tenepsista está mais sensível às pressões do ambiente, daquela condição, daquele grupo, você percebe mais as tensões, ao mesmo tempo, você tem mais condições de aliviar essas pressões, de torná-las mais brandas e saber até o que é melhor fazer, de que maneira é melhor se conduzir. É aquela história, às vezes, de se recolher em algum espaço, se é um espaço que você não vai sair, naquele espaço onde você pode se recolher para fazer um trabalho para melhorar aquela pressão e você se tornar mais útil, né? Porque aquela pressão é um aprendizado também. É aquilo, a gente não precisa se sentir mal, mas às vezes a gente sente algum mal-estar momentâneo, sente sim, né? Agora, Pilar, tem uma sugestão aqui, ele coloca que na Megapensenologia, página 6, 3ª linha, o Megapensene autocosmoética TENEPS organizada parece dar a entender que não existe autocosmoética sem TENEPS organizada. Por isso, sugiro TENEPS organizada, autocosmoética. E ele pergunta se faz sentido, que ele não sabe se entendeu bem a ideia.
Pode ser as duas, pode ser. Pode pode trocar a ordem, que não vai alterar os efeitos da doação energética e da qualificação que você tenha para doar. Agora, o que a colocação que ele faz é... Agora, o nível de cosmoética tem muito a ver com a TENEPS organizada. E se a pessoa é tenepsista e tem cosmoética, ela vai ter uma TENEPS organizada, né? Vai ser difícil. Ela vai organizando essa TENEPS de forma a ser mais cosmoética, né? Agora, de todo modo, a gente vai analisar, tá? A sua sugestão e obrigada. quem sabe a gente altera, a gente agradece. Isso. E também, ele, na fatologia, na página 7, no final da 6ª linha, de baixo para cima, você pode detalhar o treino da liderança interassistencial pré-intermissiva? O treino é trabalho, trabalho, trabalho. O treino é você doar energia, doar energia, doar energia, fazer TENEPS, praticar a TENEPS. Você vai treinando, vai estudando qual o seu papel ali, qual o seu nível de autoliderança. Que nível você tem de autodomínio, de autocontrole com você mesmo, né? Estou dizendo você, mas aqui no caso qualquer consciência, né? Qual o nível de autoconsciência, de autoliderança que a própria consciência tem para ir treinando essa liderança pré-intermissiva, né? Porque é pré-intermissiva porque é agora, é aqui, é já esse treinamento. Esse treinamento é o exercício constante da mobilização básica de energias, de doação e da prática da TENEPS mais qualificada. Porque se a gente pensar, tem um contraponto aí interessante, que na TENEPS o líder é o amparador, né? Não é a gente. Mas como tenepsista, ele é o líder, né? Não, ele... Como tenepsista. Sim. Ele é líder dele mesmo, né? Sim, é líder dele mesmo, mas dos trabalhos assistenciais, sim. Não, é o amparador. E na liderança, na intermissiologia, a gente vai ter que assumir o papel de amparador. Por isso o exercício então, é interessante esse contraponto e esse preparo no sentido de... O tenepsista vai ter autonomia. Exatamente, mas é que talvez ele tenha estranhado essa colocação, mas é que aqui justamente se você não é um bom liderado, dificilmente você vai ser um bom líder. Né? Eu acho que é praticamente... Muito boa. É muito difícil, muito né? Bom, bem lembrado. Né? Então é isso. Agora, Pilar, na fatologia, página 7, primeira linha. Você poderia desenvolver o exercício da auto-organização consciencial convergente à preparação tenepsológica para uma consciência que se prepara para começar a TENEPS em 2015. Essa é aquela nossa amiga de Madrid que atualmente está na França, está em Paris. Entendeu a pergunta? Como desenvolver a auto-organização para quem se preparando para a TENEPS em 2015? Estou lembrando de você e sei o quanto você tem buscado a sua auto-organização para realizar esse trabalho. Eu acho que você está seguindo assim, o caminho do conhecimento através das tertúlias, você está sempre acompanhando, né, as tertúlias, já veio nos visitar, já fez o curso 40 manobras, então você está assim se preparando tenepsologicamente, acho que eu nunca usei essa palavra, tenepsologicamente, está se auto-organizando, então, para iniciar a sua TENEPS. Mas não esqueça do que nós conversamos aqui durante esta tertúlia e durante várias anotações que você já deve ter do estudo do manual, do trabalho energético, aí do seu ambiente, de como está a convivência, a família, a propriedade, né? Porque na Europa se fala muito em propriedade, assim, propriedade rural, propriedade... Então, né, em Portugal se fala muito assim. Então, usando esse nível de conhecimento que você já tem, é só você estabelecer o quanto de segurança você já tem para marcar uma data e iniciar. E qualquer dúvida, continue ligado conosco, que nós aqui, olha, acho que a maioria aqui é tenepsista, vai estar dando força para você. Ok, tudo bem? Você quer perguntar? Espera um pouquinho que ele liga, para cima. Ok, pode perguntar. Na página 8, Principiologia, primeira e segunda linha,
o princípio do exemplarismo pessoal estimulando as pesquisas dos assistidos. Você podia falar mais um pouquinho? Vou tentar, né? Vamos lá. O que seria o exemplarismo pessoal? Você acha que estar aqui estou dando exemplo? Isso, está, com certeza. Estou dando um exemplo. Agora, esse é um tipo de exemplo. Agora, na vida comum, na vida assim, então, se você me acompanhar, você vai ver como é que eu ajo em relação às outras pessoas, em relação aos amigos, aos inimigos também. Como é que é a minha reação a eles, né? Como é que eu procuro entender os inimigos também, né? Então, isso seria o exemplo. O exemplarismo, quer dizer, aquela conduta melhorada, não vamos dizer chamar de ideal, porque eu não tenho uma conduta ideal, mas melhorada para exercer uma atividade como essa, de tanta responsabilidade. Agora, à medida que eu tenho esse exemplo, você acha que aquelas consciências que estão sendo assistidas, elas não nos acompanham? Quando o amparador já reserva aquelas consciências, será que o amparador já não leva para ver, olha, observa como é que ela está fazendo, observa o que ela faz na vida, antes, às vezes, até de nos levar para o atendimento na TENEPS. Ou até pode acontecer posteriormente, como já foi perguntado aqui, o que acontece posteriormente ao atendimento. Então, se é atendido e depois o amparador, ao encaminhar, ele encaminha para que aquela consciência te acompanhe durante um determinado tempo e veja como é que você age, como é que você está agindo. Ela não vai ver preocupada se você dormiu, se você lavou o banheiro, se você limpou a casa. Não é bem por aí. Ela vai acompanhar os seus pensamentos, as suas atitudes, as tarefas que você tem mental-somáticas, para poder abrir mais a sua cabeça, né? Então, esse é o exemplo que pode ser dado através do exemplarismo pessoal. Você concorda? Plenamente. Tá. Ô, Pilar, queria colocar também em relação a esse ponto que os nossos assistidos, muitos são consciências com as quais nós convivemos, né? No passado, por afinidade, elas ainda mantêm algum nível de contato conosco. Então, na TENEPS também muitos são trazidos consciências da nossa holobiografia, do nosso passado. Então, através das nossas reciclagens, das nossas novas posturas, novas intenções, da nossa própria evolução, isso vai sendo exemplo e vai trazendo também reflexões e estudos para as próprias reciclagens desse nosso passado, né, dessas consciências do nosso passado. Assim como professor Evaldo Vieira aqui nesse trabalho, nossos colegas, você para mim, né? E assim vai. O exemplarismo ele está a cada momento, a gente tem que estar atento e ligado para identificar que tipo de exemplo, naquele momento, vai repercutir positivamente e impulsionar alguma reciclagem íntima em nós. Ele pode estar vindo de vários lados, né? A gente tem que estar atento em relação a isso. Pilar, quer dizer que a persistência na TENEPS é aquilo que está na página 10, na sindromologia. A que medida a prática persistente na TENEPS pode eliminar a síndrome do ansiosismo e da desorganização, a síndrome da dispersão consciencial? Se você poderia comentar, por favor. Então, à medida que você foca a sua consciência, o seu objetivo de doar energias, já que você já demonstrou aqui o seu trafor assistencial, agora, como realizar isso? Focando, então, para eliminar a ansiedade, como que eu me organizo? Porque só o fato de você pensar em se organizar, desde os pensamentos, desde as emoções, organizar a sua vida, organizar os seus passos na vida, você vai estar diminuindo essa ansiedade. Muitas pessoas pensam, se eu marcar muito tempo, for pontual, eu fico ansiosa. Mas, então, ela vai ter que fazer uma técnica do tempo com o tempo que ela tem de reação, o tempo que ela tem de interiorização e o tempo depois de expansão, para não ficar ansiosa durante aquele tempo. Então, ela começa fazendo isso uma vez por dia.
Você tirar 10, 15 minutos, vou fazer um trabalho de anti-ansiosismo, para eliminar essa ansiedade que está impedindo, às vezes, até de pensar. Então, você vai procurar pensar naquele momento, ou com uma leitura, ou com... Você usa a técnica que você achar melhor, com uma leitura positiva. Nós temos muitas leituras assim, positivas que vão ajudar você a organizar aquele momento, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas energias, e pelo menos durante aquele tempo, você respirar fundo e se sentir menos ansiosa. E aos poucos você vai diminuindo essa ansiedade, como eu disse anteriormente, vendo o que causa tanta ansiedade, né? Vai diminuindo, vai causando menos. O que eu preciso mais para diminuir essa ansiedade? Porque à medida que vai organizando, vai diminuindo a ansiedade. A organização, você faz mais coisas em menos tempo, se for pela cronometrar. Organizadamente, você faz mais coisas. Agora, se você vai fazer muita coisa em pouco tempo, aí você pode se tornar mais ansiosa. E a dispersão é uma consequência da desorganização e da ansiedade. Aí é uma dispersão que fica, às vezes, tão intensa, que fica difícil a pessoa se centrar nela mesma para até planejar ou se organizar. Agora, se você já conhece, aqui você veio ao CAEC, tem um laboratório que é o da imobilidade física Vigio. Não vai. É o tempo. Mas você não vai fazer o laboratório agora, né? Mas o laboratório da técnica de imobilidade, esse pode ajudar. Porque você ficar 3 horas parada diante de uma parede, você vai perceber o quanto você consegue ficar, o quanto você não consegue. O que você pode fazer para melhorar? Deu alguma dica boa para você? De nada. Pilar, no final da 5ª linha, na página 7, fatologia. Você pode discorrer sobre a qualificação da auto-organização holossomática simultânea à estruturação da TENEPS? Então, esse eu dei um exemplo de qualificação, quando eu falei no início que eu estava escrevendo um verbete e, paralelamente também fazendo uma autorreciclagem sob os olhos da TENEPS. Então, foi uma auto-organização, além de holossomática. Foi holossomática, simultânea à estruturação do verbete. Então, esse foi um exemplo. Agora, o que mais que eu posso dizer para clarear para você? Que a auto-organização, então, na estruturação da TENEPS, ou da visão tenepsística, ela melhora e qualifica a auto-organização. À medida que você faz essa reciclagem de valores, de padrões, de trafores, de trapares, vai melhorando também, qualificando a auto-organização. Agora, ela pede se você pode... Ela pergunta, durante todos esses anos de TENEPS, se alguma vez você esqueceu ou perdeu a hora, ou ainda ficou impedida de fazê-la. Você pode contar sobre isso? Sim, já aconteceu. Já aconteceu, às vezes em viagem. Agora, tem um fato interessante que as pessoas às vezes ficam preocupadas, assim, eu vou viajar e não vou poder fazer TENEPS. Quando você está conectado com o Amparo, a hora que puder, você vai estar fazendo TENEPS. Só que não vai ser exatamente naquele horário que você tem planejado diariamente. Porque, como nós falamos antes, essa postura tenepsística de assistir, de doar energias, é a qualquer momento, a qualquer hora, seja no local onde você mora, seja em viagem, seja em outro local. Essa predisposição já está no próprio tenepsista, né? Então, onde que está aqui? Perdi. Tudo bem. Não, ela perguntou sobre a experiência sua pessoal, né? Se você já teve esse caso, né? De perder hora, de se atrasar. Não é o ideal. Não é o ideal. Agora eu vou contar, então. Não fica. Ela perguntou se você ficou impedida de fazê-la. Não, o amparador dá um. Às vezes você está naquele ambiente, naquela hora, para fazer. E às vezes você tem que se atrasar mesmo. Tem aquela flexibilidade das 3 horas que o professor Valdo coloca no manual da TENEPS, né?
3 horas é um período... mas não pode ser frequente. Não, mas é um período... Não é porque você não chegou em ponto, no horário combinado, que o amparador vai desistir de você. Vai impedir que você faça a TENEPS, não é isso? Ao contrário, ele vai estar sempre facilitando, fazendo tudo para que você faça a TENEPS, né? Agora, vamos lá, Pilar, ainda tem muitas perguntas. Vamos ver o que a gente consegue resolver, né? Responder aqui. Tem um teletertuliano de Florianópolis. Ele diz assim: estou fazendo TENEPS há 1 ano. Entretanto, sinto pouca manifestação de energias e fenômenos. Antes de começar a TENEPS, eu realizava assistência fora do corpo e tinha muitas manifestações energéticas e fenômenos de efeito físico. Até mesmo minhas projeções lúcidas diminuíram. O que poderia estar acontecendo? Uma reflexão profunda, de mudança, de entendimento, de conhecimento, de rapport com as consciências, de rapport com os amparadores. Então, é pensar mais profundamente no que está acontecendo com a sua consciência, ter mais autoconsciência do que está acontecendo, para fazer essa revisão desse trabalho. Ele não está inócuo, não. Ele está em transição. E muitas vezes você está num outro momento evolutivo, de assistência mais densa, mais complexa, por exemplo, que não convém você estar participando diretamente. Às vezes você não está preparado ainda. Né? Mas está sendo preparado. Está sendo preparado, mas a gente tem bons períodos e muitas assistências que a gente não tem competência, muita ajuda que não atrapalha. Não tem, ceder, doar energia. A gente não pode esquecer que a dádiva maior do tenepsista é doar energia densa e o resto é o resto, tá certo? O autodomínio e o autocontrole é da própria consciência, exatamente. Né? Não é na sessão prática. Agora, professora Pilar, sobre o paradoxo de a auto-organização pontual poder expandir a auto-organização geral, na paradoxologia, ali na página 9, né? Sim, porque é aquilo que a gente falou de organização. Quanto maior a auto-organização, quanto melhor o planejamento, menos tempo você perde e mais qualificada se torna a sua ação. Né? Então, é isso aí. Parece um paradoxo, né? Que à medida que você se prepara mais, você vai se isolar. Não, ao contrário, quanto mais você se prepara com você mesmo, mais expandida vai ser a sua TENEPS. Agora, tem uma pergunta na antagonismologia, página 9, última linha. Você poderia explicar o antagonismo consciex intermissivista, que é a teoria, e consci tenepsista, que é a prática? É porque todo tenepsista já foi consciex. Então, a consciex intermissivista é aquela que não só fez o curso intermissivo, mas ela esteve no período intermissivo e trabalhou lá. Trabalhou, fez tarefas, fez assistência, recebeu assistência. Então, é uma consciex intermissivista. Quer dizer, pode ser aquela que fez o curso intermissivo e pode ser aquela que aprendeu fazendo o trabalho durante o período intermissivo. E aí, só lembrando, né, Pilar, que o antagonismo na Enciclopédia da Conscienciologia é um antagonismo também por diferença. Sim. Não é por exclusão total. Não está dizendo que a consciex intermissivista não vai ser uma... É o contrário. Está mostrando o contraponto, a diferença. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é a consciência. Uma coisa é você estar no extrafísico, outra coisa é você estar como consciente. Exatamente, a ideia do antagonismo aí é essa. Né? Agora, na mega pensenologia, ela pede para você comentar a TENEPS, auto-organização interdimensional. É justamente o que a gente tem conversado hoje aqui, que é você exercer essa prática, exercer esse trabalho da melhor maneira possível, né? E conectado, muito autoconsciente da interdimensão, desse trabalho que não é só intrafísico. Você é uma consciência interdimensional e esse trabalho também. Então, ele se desenvolve interdimensionalmente.
Agora, Pilar, na tecnologia, você poderia falar sobre a técnica da TENEPS demarcando o fim da religião? A tecnologia segunda linha, né? Eu não encontrei. Isso é muito comentado, é muito falado. O professor Valdo coloca bastante isso, né? Eu tinha até posto no mito, fora da religião, e até mudei para fora da igreja, não a salvação. Foi mudado no mito, eu tinha usado por causa dessa técnica. Né? Que fora da... Porque à medida que você exerce a TENEPS, você vê que você perde todas aquelas muletas existenciais de fé, de rituais, de necessidade de peças exclusivas, objetos exclusivos para realizar assistência. Quando a assistência ocorre sem nada disso, você percebe o rendimento da doação de energia, da ajuda que você faz às pessoas, sem estar preso a nenhum desses rituais, a nenhuma dessas muletas, né? Então, isso quer dizer que demarca o fim da religião. Então, as pessoas não precisam, não tem mais aquela necessidade, olha, se eu faltar domingo na missa, é pecado. Né? Não tem mais isso, esquece, acabou-se isso. Pilar, tem eu já perguntei para você, eu já fiz a pergunta sobre a questão das poucas manifestações, né, daquele teletertuliano de Florianópolis. E ele fez uma colocação aqui, eu queria clarear. Ele diz assim, prezada equipe, minhas perguntas não têm sido lidas nas tertúlias. E, olha, a gente acabou de ler a sua pergunta, tá? Então, hoje não foi a mesma coisa. E eu queria te explicar o seguinte, infelizmente, tem dias que a gente não consegue ler todas as perguntas. Eu faço o máximo de esforço para organizar a agenda aqui da tertúlia, né? Hoje, por exemplo, ficaram aí várias perguntas sem serem lidas. A gente tenta distribuir e, às vezes, lê uma de cada tertuliano. Então, a gente pede desculpas aí para você. Não é a nossa intenção excluir ninguém, ao contrário, a gente tenta, pelo menos, ler alguma de cada tertuliano diferente, teletertuliano, né? E, de todo modo, a gente lembra a importância de vocês perguntarem, de vocês participarem. É muito enriquecedor para todos nós aqui presentes no tertuliário, tá certo? Certo. Então, a gente conta aí com a continuidade aí da sua participação. E a gente tem tempo para mais uma rápida pergunta aqui da nossa amiga que está com o microfone há muito tempo na mão. Vamos lá. Pilar, por favor, você podia falar um pouquinho sobre, na página 9, ciclologia, o ciclo grupo kármico, interprisão, autovitimização, recomposição, liberação e policarmalidade? Por favor. Esse é um trabalho árduo, viu? Mas possível. É um trabalho que começa assim, você fazer, quando a gente está falando aqui do tenepsista, né? Ele vai se libertando, quando ele começa a fazer teneps, ele já está se libertando das interprisões, principalmente daquelas que estão ali mais próximas, ele já vai criando um novo ambiente, uma nova condição para realizar a sua doação de energias, a interassistência, ou assistência, se não houver interassistência, é a assistência que é o aprendizado dele nessa interprisão. Agora, se ele não consegue fazer isso, o que acontece? Ele às vezes cai numa autovitimização. Mas para por aí, não entra fundo na autovitimização, porque senão fica muito difícil a recomposição, que é como renovar as relações antigas, que foi o que foi lembrado aqui, que às vezes as consciências que estão conosco, elas fazem parte da nossa holobiografia. Então, nessa holobiografia, nós precisamos, às vezes, recompor, não ser mais vítimas e nem fazer os outros de nossas vítimas, para que aconteça o quê? A liberação dessas interprisões e possamos assistir mais, ampliando a assistência para a policarmalidade. Ok, gente? Nosso tempo esgotou, Obrigada. Tá bom? Eu agradeço muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, professora Pilar, e parabéns pelo verbete. Vamos, então, aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online.
Hoje nós temos um recado. A Mércia, com debate no CAEC, com o tema Especialidade Conscienciológica. Boa tarde a todos. O debate no CAEC é uma atividade que acontece todos os domingos a partir das 15 horas no Salão Verde, ao lado do restaurante. No próximo domingo, nós traremos para debate o tema Especialidades da Conscienciologia. Para você, tertuliano e teletertuliano, que estará em Foz do Iguaçu no dia 28, esperamos poder contar com a sua presença, contribuindo com as suas ideias. Obrigada a todos. Para amanhã, nós teremos o verbete Autoaprovação Cosmoética, especialidade Autocriticologia, e a verbetógrafa Adriana Lopes. Muito obrigado e boa tarde a todos.